trem chegou trazendo o nosso convidado de hoje do programa Estação ABC. Ele, Silvio Lima, que vai nos contar sobre construção de casas e prédios, mas de madeira. Isso mesmo, e Silvio Lima, ele é pós-graduado em gestão empresarial e também gerente da multinacional Montana Química. Já voltamos com tudo isso para vocês. Silvio, você estava nos explicando aqui nos bastidores, agora então eu quero te fazer essa pergunta. Pode ser então que pode faltar produção de madeira para a construção civil aqui no Brasil? E como que a gente pode reverter essa situação? O consumo de madeira tratada, oriunda de florestas plantadas, cresceu muito nos últimos anos, principalmente no período da pandemia, quando nós pensamos que o mercado ia desacelerar e o mercado apresentou números expressivos. Qual que é a grande questão? Nós tivemos um consumo acelerado e uma baixa reposição das florestas plantadas. E essa equação ainda ela não chegou no seu ponto de equilíbrio. Se nós continuarmos dessa forma, consumindo mais do que repondo, em algum momento nós vamos pagar esse preço. E consequentemente, nós vamos ter falta desse produto no abastecimento de mercados, principalmente no mercado da construção civil. Como é que quais as ações que nós temos que ter para resolver essa equação? Ela é básica, reposição adequada. Se nós não tivermos uma reposição adequada das florestas plantadas, nós teremos problema no futuro. Mas se nós tivermos uma reposição nos mesmos patamares de consumo, ou superiores aos patamares de consumo que nós temos hoje, nós podemos resolver esse problema. A grande ação realmente vai ser um planejamento de reposição dessas florestas de uma forma adequada, de uma forma que ela gere um equilíbrio entre reposição e consumo dessas matérias-primas. Silvio, explica pra gente como que os edifícios verdes diminuem a emissão de gases e com isso implicam na ajuda contra o impacto ambiental. Quando eu falo de sistema construtivo, nós podemos falar dos mais diferentes materiais sendo utilizados. Posso falar do concreto, posso falar do aço, posso falar do alumínio, eu posso falar da madeira. Veja que interessante quando a gente fala de emissão de gases aí. Se eu usar o concreto, num sistema construtivo que eu vou usar 100 metros cúbicos de concreto, eu vou emitir 12 toneladas de CO2 na atmosfera. Se eu usar o aço, 100 metros cúbicos de aço no sistema construtivo, eu vou estar emitindo 53 toneladas de CO2 na atmosfera. Se eu usar o alumínio, 100 metros cúbicos de alumínio, eu vou estar emitindo 220 toneladas de CO2 na atmosfera. Se eu uso a madeira, eu vou estar emitindo na atmosfera, nesses 100 metros cúbicos do sistema construtivo que eu vou utilizar, 1,5 toneladas. Outra diferença, usando aço, a retenção de CO2 por metro cúbico é zero. A retenção de CO2 no aço, zero. Se eu usar alumínio, a retenção nesses 100 metros cúbicos de alumínio de CO2 é zero. E na madeira são 26 toneladas de CO2 que ficam retidos nesses 100 metros cúbicos de madeira que eu vou usar nesse sistema construtivo. Então, quando a gente fala dos prédios verdes, além deles serem baixíssimos emissores, eles são grandes retentores de CO2 por metro cúbico. E aí você entende essa relação de emissão de gases na atmosfera e o papel importante que a madeira tem nesse contexto. Olha, aqui me parece assim uma contradição, né? Mas você vai ajudar a gente a desenrolar isso aqui. Porque como é que pode então a gente usar madeira, né, para proteger o nosso planeta? Sempre que nós nos deparamos com essa questão, nós colocamos um ponto de interrogação na cabeça do consumidor. É um processo sustentável utilizar madeira em sistemas construtivos? Sim, é um processo sustentável. E para que a gente possa esclarecer isso melhor para o consumidor, nós vamos dividir o universo da madeira em duas partes. De um lado fica o das madeiras nativas, do outro as florestas plantadas, que é o que nós vamos focar aqui. Quando eu utilizo madeira oriunda de florestas plantadas em um sistema construtivo, eu estou utilizando um material de ciclo curto, renovável, ao mesmo tempo que eu extraio ele, eu tenho uma velocidade de reposição,
um material que tem baixa emissão de CO2 na atmosfera, um material que cada metro cúbico que eu utilizo ele tem uma retenção muito interessante de CO2 por metro cúbico, diria por volta de 250 kg por metro cúbico. E outro papel importante, quanto mais madeiras de reflorestamento eu utilizo em sistemas construtivos, mais madeiras nativas eu preservo. Para cada metro cúbico que eu utilizo de madeiras de florestas plantadas, são metros cúbicos que eu preservo de florestas nativas. Então, deixa muito claro que utilizar madeira de floresta plantada é um processo sustentável, é um processo benéfico ao planeta. Eu fiquei curiosa. Qual é a produção atual de florestas brasileiras plantadas? Aliás, qual é o seu potencial e até onde nós podemos ir nisso? Hoje no Brasil, a produção de florestas plantadas é em torno de 9,6 milhões de hectares, predominantemente dos gêneros pinos e eucalipto. O principal estado produtor, quando nós falamos de eucalipto, é o estado mineiro. Quando nós falamos de pinos, a gente tem predominância na região sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós temos um pouco de teca também, atuando forte no setor da construção civil, oriunda principalmente do estado do Mato Grosso. E essas espécies têm contribuído de forma substancial para que a gente amplie o conceito da utilização das madeiras oriundas de florestas plantadas por todo o Brasil. Outro dado interessante é o número que hoje no Brasil é utilizado de madeiras tratadas dessas espécies. Para se ter ideia, em 2021 foram cerca de 3 milhões de metros cúbicos de madeira tratada que circularam em todo o território nacional para as mais diferentes finalidades, principalmente para setores como construção civil, rural, elétrico e rodoferroviário. Então são aí 3 milhões de metros cúbicos de madeira, emitindo pouco CO2 na atmosfera, retendo um altíssimo número de CO2 e contribuindo de forma significativa para a proteção do nosso planeta. Silvio, então como fazer para que a produção da madeira legal ultrapasse o preocupante número do desmatamento ilegal? Eu amo responder essa pergunta porque eu acredito muito que o caminho para que nós possamos ter uma ampliação na utilização em madeiras oriundas de florestas plantadas, ele está relacionado à conscientização e à quebra de paradigmas. Conscientização, quanto mais o consumidor ele entender sobre o produto, ele entender sobre o benefício desse produto, mais seguro ele estará em relação à utilização. E quebrar alguns paradigmas, eu diria que nós temos ainda algumas barreiras na utilização da madeira oriunda de reflorestamento. Antes da entrada das tecnologias fornecidas pelas indústrias químicas, que são produtos que vão ajudar elas a performarem melhor, o consumidor, quando olhava para a madeira oriunda de reflorestamento, acreditava, tinha uma leitura que se tratava de uma madeira de baixo desempenho. A junção da madeira de reflorestamento com as tecnologias fornecidas pelas indústrias, a soma dessas forças proporcionou que ele se tornasse um produto de alto desempenho. E hoje nós temos essas madeiras sendo utilizadas nos mais diferentes segmentos, com durabilidades superiores a 30 a 40 anos. Nós mesmos temos um ensaio de campo em Luiz Antônio, que tem mais de 30 anos, e essas peças estão lá submetidas a ensaios contra apodrecimento, ataque de insetos, a intemperismo, a chama, e essas madeiras estão lá com alta performance. Então, quanto mais o consumidor tiver consciente dos benefícios dessa madeira, tanto para a utilização dela em relação à segurança, quanto o benefício que ele traz para o planeta, quanto o benefício que ele traz para o nosso ecossistema, nós vamos massificar o consumo desse produto. As duas barreiras que nós temos hoje, uma está relacionada ao quanto esse consumidor sabe sobre o produto e aos paradigmas que eles ainda têm sobre ele. Nosso programa está chegando no final. Então agora fala pra gente, Silvio, quais são as outras vantagens que essas estruturas de madeira ecologicamente corretas trazem para o nosso planeta?
Primeiro, eu gostaria de encerrar agradecendo a vocês pelo espaço, por esse tempo genuíno para que a gente possa falar de um tema tão importante. Voltando à pergunta aí, quais são os outros benefícios na utilização de madeiras oriundas de florestas plantadas? Podemos falar vários aqui: baixa emissão de CO2, alta retenção de CO2, material de ciclo curto e renovável. A partir do momento que eu utilizo para uma finalidade econômica, a reposição dele é rápida, baixa geração de resíduos. Quando nós falamos de sistemas construtivos, os sistemas construtivos em madeira hoje, como wood frame e mass timber, são extremamente inteligentes e tem uma baixa geração de resíduo nos canteiros de obra. A preservação das nossas florestas nativas. Cada metro cúbico que eu utilizo de uma madeira oriunda de floresta plantada, 1 metro cúbico de madeira de floresta nativa que eu deixo de utilizar, que é um papel importante que nós temos. A relação custo-benefício, é um material que é excelente isolante acústico e térmico. Eu diria que a madeira ela é uma solução econômica, social e sustentável. Econômica, que é uma excelente relação custo-benefício quando você vai pensar em qual o sistema construtivo eu vou utilizar para construir minha casa. Social, eu diria, porque hoje nós temos disponíveis sistemas construtivos super inteligentes que são capazes de contribuir para que a gente reduza o nosso déficit habitacional. E sustentável por tudo isso que nós falamos, de baixíssimos níveis de emissão de gases, de ser um coletor de CO2 da atmosfera, da baixa geração de resíduos, de ser uma floresta a partir do momento que eu tenho uma extração, tenho uma reposição rápida. Então nós estamos falando aqui de inúmeros benefícios, de inúmeras soluções. Eu espero que e deixado uma mensagem, deixado um pouco mais claro os conceitos aqui, e cada consumidor que nos ouviu aqui hoje, quando for escolher o seu produto, dentre eles coloque a madeira oriunda de floresta plantada como uma das opções. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Gente, eu aprendi muito com as respostas do Silvio e acredito que vocês também. Aliás, se quiserem assistir de novo, entrem no YouTube, no canal HPTV e assiste novamente, né, Humberto? Isso, como eu digo, facinho, facinho. Gabi, ó, o programa Estação ABC é sempre assim, trazendo temas, né, super interessante, diferente e sempre trazendo gente que tem coisas úteis para contar, né? Com e semana certeza. Que vem também. Tem mais. Agora só falta o nosso tchau. Então, tchau!